Bolsonaro, ele tem essa característica belicosa, beligerante. Então a campanha eleitoral dele a pré-campanha foi assim, a campanha eleitoral dele foi assim, isso lhe rendeu frutos, né, do ponto de vista dele, não tem a menor dúvida. Ele foi muito agressivo com relação à esquerda na campanha eleitoral, foi agressivo com relação ao PT, buscou posições extremistas e extremadas. Cabe reconhecer que se trata não de um governo de direita, mas sim de um governo de extrema direita. Então, isso rendeu... Qual foi o principal fruto que isso rendeu na campanha eleitoral? A vitória eleitoral de Bolsonaro. Então, intuitivamente, ele, Bolsonaro, reconhece aspectos positivos, muito mais positivos do que negativos, em uma postura beligerante, em uma postura agressiva, em uma postura de conflito permanente. Quando ele assume o governo, ele mantém essa postura, e uma das características dessa postura que ele manteve, logo no início do governo, ele já abandonou isso, foi de chamar lá os políticos, Rodrigo Maia, inclusive Rodrigo Maia na época reclamou muito disso, velha política contra nova política representada por ele, Bolsonaro. Note que ele parou de falar isso, já faz tempo que ele não fala mais nisso. Não significa que ele tenha abandonado o conflito, pelo contrário. E aí cabe vir agora para a última semana. Na última semana, incrivelmente, ele, Bolsonaro, parece ter montado uma armadilha para a maior rede de televisão do país, o maior conglomerado de comunicação do país, as organizações Globo. Ele teria passado para a Globo, isso é algo inédito no Brasil, alguém passar para a maior empresa jornalística do Brasil uma informação que é contra ele próprio, que vai para um jornal televisivo que tem audiência de 50 milhões de pessoas, algo que uma suspeita forte que o colocaria dentro de como cúmplice, ou pelo menos o endereço, seu interfone, a sua casa, de um assassinato, de um crime muito grave. Então, aí ele teria levado a Rede Globo a cometer um equívoco, porque isso seria mais ou menos uma armadilha para a Rede Globo. Alguém de Bolsonaro teria passado essa informação do porteiro para no dia seguinte o filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, desmentir com a gravação. E aí a Rede Globo teria ficado em maus lençóis. Então é nessa situação que nós estamos hoje. Uma situação de um confronto muito forte. Bolsonaro pega e ele já vinha comprando brigas com a organização Globo, e nesta semana é uma briga muito forte, quer dizer, coloca a Rede Globo junto aos seus eleitores de Bolsonaro, com a pecha de ter manipulado uma informação contra o mito, né? Eu estou pensando aqui do ponto de vista da comunicação de Bolsonaro com seus eleitores, e aí empareda a Rede Globo dizendo: veja, meus eleitores, como é que a Rede Globo divulga sem evidências sólidas coisas contra mim, porque ela me ataca porque eu sou novo, porque eu sou diferente, porque eu não faço composição com ela, Rede Globo. E aí composição em quê? Em hábitos, em toda a agenda conservadora de Bolsonaro, porque essa é uma visão que esses eleitores radicalizados de Bolsonaro têm. Então é uma briga que ele comprou essa semana. Outra briga, né, que ele vem comprando e que se acirrou essa semana com todo o sistema político, ao o seu filho Eduardo Bolsonaro fazer aquela declaração do AI-5, houve uma reação ampla. Um ou outro gato pingado, um deputadinho aqui, um deputadinho ali, se solidarizou com Eduardo Bolsonaro, mas foi generalizada, e ele corre riscos, não está claro ainda o que vai acontecer, de ser submetido ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados pode sim, porque ela poderia caçar Eduardo Bolsonaro, mas caçar é uma decisão irreversível. A Câmara, como toda casa política, pode tomar uma decisão neste primeiro momento, pode não tomar nenhuma decisão, só um puxão de orelha, um recado para Eduardo Bolsonaro dizendo: a próxima que você falar assim,
você vai ser levado ao Conselho de Ética e vai tramitar no Conselho de Ética um processo contra você, ou pode, nesse episódio agora, dizer: vamos começar um processo para lhe suspender por 30 dias. Por que a cassação é improvável? Ainda que do ponto de vista ético eu vejo ativistas muito indignadas, deveria ser a cassação, está falando contra o sistema. Sim, do ponto de vista talvez moral, ético, do ativista, faz todo sentido demandar isso. Do ponto de vista de políticos na Câmara dos Deputados, não faz sentido. Políticos procuram mandar sinais, não tomar decisões definitivas, só tomar em último caso. Então, o que faria sentido do ponto de vista político? Ou o que eu já mencionei, o puxão de orelha dizendo da próxima você vai, ou já ir nessa e fazer uma suspensão de 30 dias. E essa suspensão teria que ser votada em plenário. E Bolsonaro provavelmente seria derrotado em plenário, porque já brigou com o PSL. Então são muitas brigas, eu só estou ilustrando a quantidade de brigas. Brigas com a Rede Globo, elas vão se tornando mais graves. Brigas com o sistema político, com Rodrigo Maia, no que tange ao que aconteceu essa semana, do AI-5. Brigas com o PSL por conta de dinheiro de campanha eleitoral. Lá atrás eu mencionei na minha conta de Twitter, já faz tempo isso, quando ele demitiu o Bebiano, logo no início do governo, eu disse: olha, pode ser que Bebiano já saia falando alguma coisa, pode ser que não, pode ser que ele espere o momento oportuno para falar. Ele vem esperou. Essa semana já deu declarações e já deu depoimentos muito fortes que complicam a vida do governo, sobre laranjas em Pernambuco, os recursos que foram para a campanha eleitoral. Então, quando o Bolsonaro, todo o problema de se ter muitos conflitos como ele vem criando, é que todo mundo vai... eu vejo as pessoas reclamarem: ninguém dá o troco logo em Bolsonaro. Não é assim. Não é assim que acontece. As coisas vão se acumulando. As instituições, aqueles que tocam as instituições, seja uma empresa grande, como é o caso da Globo, seja a imprensa de um modo geral, seja o sistema político, nós estamos falando de um governo que está ainda em seu primeiro ano. Em seu primeiro ano, é a lua de mel ainda com a opinião pública. Então ninguém entra de sola num governo numa situação dessa. Aqueles que tocam as instituições, os políticos, eles esperam que esses problemas vão se acumulando com o passar do tempo. E na medida em que ele... É uma barragem, né, que pode cair a qualquer momento, que pode explodir ali a qualquer momento. Então os problemas vão se acumulando, os ressentidos vão sendo deixados pelo caminho. Por que Bolsonaro não quer demitir o ministro do Turismo? Porque seria mais um ressentido longe dele. Ele demitido seria ressentido e longe de Bolsonaro. Ele prefere ter alguém não ressentido próximo dele, que tem informações que tudo indica são relevantes para toda essa investigação dos laranjas, ou das candidaturas laranjas de mulheres na campanha eleitoral de 2018. Então Bolsonaro está comprando brigas muito grandes e com muita gente. Ele precisa ter muita certeza de que tudo vai dar certo com ele, porque se algumas coisas começam a dar errado, todos esses interesses se reúnem tacitamente lá na frente para dar o troco em cima de Bolsonaro. E olhe, não é pouca coisa comprar briga com a Rede Globo. A audiência dos grandes meios de comunicação, ela vem sofrendo uma competição muito feroz da internet, de todas as redes sociais, de Facebook, de YouTube. É fato isto. Por outro lado, estão lá, fazem parte... Eu sempre digo, a comunicação hoje é uma comunicação variada. Antes era televisão, rádio e mídia impressa. Televisão, rádio e mídia impressa continuam no jogo, mas dividem hoje a sua audiência com as mídias sociais, com o celular que nós olhamos o dia inteiro, todas as pessoas de um modo geral olham com muita frequência, com o Facebook, com mensagens de WhatsApp. Então, antes só existia aquilo, agora eles tiveram que dividir. Mas ainda assim, comprar briga com a televisão que tem dois dos programas de maior audiência no Brasil, o Fantástico e o Jornal Nacional, é algo muito complicado.
o Bolsonaro precisa se garantir demais para isso. E não só se garantir demais no presente, mas assegurar para si próprio, coisa que ninguém consegue, de que tudo será bom daqui para frente no futuro. Repito, ele está somente no primeiro ano de governo. Aí tem uma outra coisa que ocorre em paralelo, que é o desempenho da economia. O Bolsonaro tem que ter muita segurança, e ninguém tem essa segurança, de que o desempenho da economia irá melhorar ao ponto de manter a sua aprovação na opinião pública. Não só a aprovação atual, como fazê-la melhorar. Ninguém tem certeza. Quantos já foram os momentos de bonança no Brasil e no mundo, de governantes que confiavam nisso e que aconteceu alguma surpresa? Crise na Rússia, crise na Ásia, com efeito dominó. Hoje nós estamos vivendo aí guerra comercial, Estados Unidos e China, com sinais claros de desaceleração da economia mundial, medidas que vêm sendo tomadas no Brasil desde que Temer assumiu, medidas de austeridade que supostamente deveriam dar resultado, não dão resultado, e a economia pode dar um resultado positivo, porém muito tímido, insuficiente para melhorar a avaliação de Bolsonaro. E as pessoas com desemprego alto e permanente, as pessoas vão cansando. Elas votaram no governo com esperança de melhorarem de vida. Vai passando o tempo, as pessoas vão dizendo, olha, eu votei nesse governo com vontade, querendo melhorar de vida e não melhora, estou cansando desse governo. E ademais ele briga com todo mundo, ele fala coisas absurdas o tempo inteiro. Então isso pode se tornar um problema para quem compra muitas brigas no momento que não é tão desfavorável para ele. Então, esse momento de hoje não é tão desfavorável do ponto de vista da aprovação da opinião pública para Bolsonaro, e talvez por isso ele se sinta forte para comprar essas brigas de maneira constante, com forças muito importantes e muito poderosas, só que ninguém garante, nem ele nem ninguém, que essa sua sustentação na opinião pública continuará assim. E aí essas brigas irão cobrar o preço lá na frente. Eu estou alertando a você disso. Preste atenção disso nessa análise, porque isso não é uma coisa que vai acontecer agora, imediatamente, amanhã, semana que vem, neste mês. Não, longe disso. Isso é uma coisa que vai se acumulando. As últimas pesquisas de avaliação sobre Bolsonaro foram favoráveis a ele em que sentido? Foram favoráveis no sentido de que ele parou de perder avaliação ótimo e bom, mas vai que continua, ele está em torno de 30, 31, 32, 33. Cair para 25 é uma queda dramática, não é uma queda fácil de ocorrer, mas caso ocorra, é uma piora significativa da sua avaliação. Então isso seria já suficiente para que todo esse ressentimento fizesse esse movimento tácito de dar o troco conjuntamente em Bolsonaro. Tácito é isso, porque ninguém vai sentar na mesa para combinar, mas aquilo está acumulado. Todos estão falando para si próprios em quatro paredes, estão dizendo, olha, ele está fazendo isso comigo, vamos ver, vai chegar a hora dele. E aí é isso, o sistema político, o sistema empresarial insatisfeito vai esperando o momento adequado. As instituições, as pessoas que tocam as instituições não reagem prontamente, elas esperam um momento adequado para a reação. Então, preste atenção nisso. O que o Bolsonaro está plantando hoje e cultivando com muito afinco, são ressentimentos pesados, grandes, importantes, que podem cobrar uma conta muito alta para ele no futuro.